Quando se trata da vida na Terra e da história humana, cientistas e historiadores têm algumas respostas, mas não todas. Eles são excelentes em seu trabalho e podem chegar a grandes conclusões com base em pistas e evidências mínimas. Mas, às vezes, eles se deparam com algo que os deixa completamente perplexos. É sobre isso que trataremos no vídeo de hoje. Existem lugares estranhos e maravilhosos em todo o mundo que são incríveis de se ver, mas impossíveis de entender, até mesmo para os cientistas. Por que ter uma árvore quando você pode ter duas? Essa parece ser a teoria em Casorso, na região norte da Itália, onde há uma visão notável em um campo. Uma árvore bem diferente. Bem, na verdade, são duas árvores, uma cresceu em cima da outra. Localmente conhecida como o bialbero de Casorso ou a árvore dupla de Casorso. A de baixo é uma amoreira. Mas tem uma cerejeira crescendo em cima dela. É uma espécie de duplex híbrido que raramente ocorre na natureza. Embora árvores menores ocasionalmente cresçam em cima de árvores maiores. É muito incomum ver duas árvores completamente crescidas coabitando e prosperando assim. Normalmente, a boa saúde de uma das árvores vem em detrimento da outra. E geralmente é a árvore de cima que sofre. Como as belas flores brancas na cerejeira demonstram. Esse não é o caso aqui. Como era de se esperar, a árvore estranha se tornou uma atração turística da região. Embora tenha sido cercada para sua própria proteção. Para que as pessoas não cheguem muito perto. Escalar a árvore é ilegal. O segundo mistério envolve as origens do Edentor na Áustria. Acredita-se que tenha sido construído durante o reinado do imperador romano Constantino II, que governou entre os anos 351 e 361. Mas isso é pouco mais do que um palpite. Os antigos romanos às vezes construíam estruturas assim para marcar o local de vitórias militares significativas. Isso faria um certo sentido, porque a antiga cidade de Carnuntum existia neste local e hospedava cerca de 50.000 pessoas. Cercada por uma fortaleza murada. O assentamento já desapareceu, mas o único arco remanescente deste edifício permanece. Por vários séculos, ele foi mal compreendido como a entrada para a cidade antiga. Como tão pouco de sua verdadeira história é conhecido. Muitos mitos e lendas se desenvolveram em torno do Edentor. Ele se tornou um local de encontro popular para pagãos que o chamam de Portão do Céu, por razões desconhecidas. Se realmente era um tetrapilon romano, provavelmente teria uma estátua de um imperador ou um deus no meio, mas não há sinal disso hoje. Há uma pista no nome da ilha em Venati, no Quênia, que diz muito sobre como os quenianos se sentem em relação a ela. O nome da ilha, que fica no Lago Turkana, se traduz como o sem retorno. Isso está relacionado aos mitos e lendas que cercam o local, que sugerem que ninguém que entre nele jamais retornará. Em 1935, o explorador inglês Vivian Fuchs decidiu testar essa teoria ao visitá-la com os colegas Bill Dawson e Martin Schofields em uma missão de pesquisa. Mas quando eles não voltaram, isso apenas reforçou as lendas. Embora alguns teóricos da conspiração afirmem que a ilha contém uma base alienígena cheia de seres extraterrestres que abduzirão quem chegar muito perto, a crença queniana é que aqueles que descem na enorme cratera no centro da ilha serão atingidos por um raio e obliterados. Fotografias tiradas por aviões que voaram sobre a cratera mostram o que parecem ser os restos de cabanas antigas em seu centro. Mas ninguém teve coragem de ir inspecioná-las com os próprios olhos por muito tempo. Talvez seja o melhor assim. Existem muitos templos antigos e maravilhosos na Síria. A maioria dos quais tem sua própria história fascinante para contar. Mas a fascinação pelo templo de Andara é especialmente forte. Isso se deve principalmente às enormes pegadas humanas que aparecem na entrada do templo. Elas estão lá há pelo menos tanto tempo quanto o templo, ou seja, pelo menos 3.300 anos. E há discordância sobre como elas chegaram lá.
Cientistas e arqueólogos dizem que foram esculpidas pelas mesmas pessoas que construíram o templo e pretendiam representar a procissão dos deuses nas câmaras internas do templo. Mas muitas lendas locais dizem que o templo em si foi visitado por um grande deus com pés com garras que deixou as pegadas ele mesmo. Outra linha de pensamento diz que as pessoas que construíram o templo eram gigantes e deixaram as pegadas para trás. Existem muitos contos de humanos gigantes vivendo nesta parte do mundo durante tempos antigos, e as pegadas são a primeira coisa que as pessoas que acreditam nessas histórias apontam como evidência. Infelizmente, o templo foi gravemente danificado após ser atingido por um bombardeio aéreo turco em 2018. Mas as pegadas sobreviveram. A maioria das pessoas que visita o Egito também visita a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma visão espetacular. Mas se algumas delas pudessem ser persuadidas a dirigir mais 20 minutos até Abu Ghorab, isso não seria mais um segredo pouco conhecido. A cidade antiga contém uma estrutura que é, ou pelo menos foi, um templo solar dedicado ao grande deus Ra. Foi construído por volta de 2.400 anos atrás e costumava ter sua própria pirâmide de degraus. A partir de registros históricos egípcios antigos, sabemos que havia uma vez 6 templos solares em Abu Ghorab, mas apenas 2 permanecem, em ruínas. Hoje, o obelisco de pedra colossal que costumava marcar o ponto mais a oeste de Abu Ghorab, as massivas placas de granito vermelho que estão espalhadas pela área, são um quebra-cabeça para arqueólogos. Elas parecem ter sido fabricadas com precisão, com superfícies polidas e furos tão lisos que certamente devem ter sido feitos usando tecnologia avançada de perfuração. Como se isso não fosse misterioso o suficiente, também existem várias tigelas alabastro quadradas que contêm marcas semelhantes a engrenagens de uma máquina. As pessoas que viviam aqui tinham acesso à tecnologia avançada? Se sim, o que aconteceu com ela e com eles? Barça Kelmes, uma ilha assustadora sem retorno, já foi uma ilha no Mar de Aral. Devido às alterações naturais, não sobrou água, e Barça Kelmes tornou-se um planalto na região de Kizilorda, no Cazaquistão. Mas as pessoas ainda a chamam ilha. Oficialmente, ninguém vive na ilha. Barça Kelmes, traduzido da língua turca, significa o quem lá vai não regressa. Em 1929, foi criada na ilha de Barça Kelmes uma fazenda de esquilos terrestres. 10 anos depois, toda a ilha foi declarada reserva nacional. Estranhamente, era uma das reservas nacionais mais fechadas de toda a União Soviética. Oficialmente, o objetivo principal da reserva era apoiar a população Kulan, também conhecida como burro selvagem, que foi trazida do Turquemenistão. Na época soviética, era quase impossível entrar na ilha. O que lá se passou durante a maior parte do século XX é quase desconhecido. Muitas pessoas falavam de pesquisas secretas. Hoje em dia é possível chegar a Barça Kelmes, mas isso requer um grande esforço. Os habitantes locais consideram esta ilha um lugar muito misterioso. Conhecem muitas histórias sobre os séculos passados. Uma das lendas está bem descrita no livro O Coração da Ásia de N. Roerishi. Um grupo de pessoas, que pensavam que estavam na ilha há apenas alguns anos, voltou para casa depois de 2 ou 3 décadas. Alguns dizem que veem ovnis, enquanto outros dizem que o tempo fica suspenso naquela zona. Não há provas reais do que dizem, mas os locais adoram exagerar. Além disso, ainda há alguns fatos interessantes e inexplicáveis. Há casos documentados de pessoas cuja pele ficou azul depois de passar muito tempo perto do Planalto. Existe um cemitério na ilha, e é estranho que algumas sepulturas sejam relativamente novas. Portanto, quem são as pessoas enterradas e quem as enterra numa ilha abandonada? Nessa ilha quase não há água potável. A única fauna é constituída por escorpiões, aranhas e cobras. A comunicação telefônica e a navegação funcionam de forma intermitente. É muito difícil para os turistas estrangeiros chegar à antiga ilha. Mas se tiver a oportunidade de visitar Barça Kelmes, uma ilha assustadora sem retorno, e regressar em segurança, deve ter muita sorte.
É um lugar misterioso e aparentemente sobrenatural. Em meio às ruínas de Amã, na Jordânia, onde você encontrará os restos de ruínas de templos e palácios. Também encontrará os restos destroçados de uma gigantesca mão humana feita de pedra. Esta é a mão de Hércules. E mesmo em seu estado quebrado de 3 dedos, ainda é algo estranhamente intimidador de se olhar. A mão faz parte do Templo de Hércules, que foi construído durante o século II durante a ocupação romana da cidadela de Omã. Por razões que foram perdidas na história, parece que o templo nunca foi concluído. A presença de um cotovelo feito de mármore implica que havia um plano para construir uma estátua colossal de Hércules. O que, se concluída, provavelmente teria sido a maior estátua do mundo na época. A região é conhecida por terremotos, então é possível que os romanos tenham desistido da ideia de construir qualquer coisa depois de enfrentar um terremoto. Como os guias turísticos gostam de destacar para os visitantes curiosos, os pregos e cutículas na mão parecem bem aparados e condicionados, levando a piadas sobre Hércules desfrutando de manicures regulares. Embora pelo menos saibamos que os romanos foram responsáveis por construir o templo de Hércules abandonado. Não temos absolutamente nenhuma ideia de quem construiu a pirâmide de Cuicuco na cidade do México, um arqueológico pré-colombiano. Há algumas evidências de que uma enorme erupção vulcânica destruiu a civilização que existia aqui, mas além disso, eles deixaram muito pouco para nós lembrarmos deles, exceto por sua pirâmide. Ao examinar a terra ao redor da pirâmide, os arqueólogos conseguiram concluir que ela foi usada para agricultura por um período que começou cerca de 3.200 anos atrás e terminou durante o primeiro século, quando o vulcão Chitli entrou em erupção. Foi uma reviravolta trágica do destino para a população mesoamericana, que acreditava ter adorado um deus do fogo. Embora alguns historiadores acreditem que toda a população pereceu nesse desastre, há quem acredite que os sobreviventes fugiram para outras partes do México e levaram elementos de sua cultura com eles, desempenhando eventualmente um papel no surgimento de Teotihuacan. Embora não haja mais humanos vivendo aqui, existe uma população próspera de cascavéis e tarântulas, o que torna um lugar um tanto perigoso para visitar. O mistério da cidade perdida do Calarari é existencial, o que significa que há controvérsia sobre a questão de saber se ela realmente existe. A história começa em 1885, quando o mágico e explorador canadense William Leonard Hunt, também conhecido como The Great Farini, afirmou ter encontrado uma cidade vazia de ruínas antigas ao atravessar o deserto do Calarari a pé. Em seu relatório para a Royal Geographic Society, ele falou sobre ver ruínas meio enterradas, templos destruídos, cemitérios e paredes semi-desmoronadas. Isso provocou nada menos que 25 expedições nas décadas seguintes, nenhuma das quais encontrou algo parecido com o que The Great Farini descreveu. Até 1964, uma nova ideia surgiu. A J. Clement teorizou que o mágico havia se enganado sobre a rota que ele havia tomado pelo deserto e elaborou uma rota alternativa que Hunt pode ter tomado por acidente. Seguindo-a, ele encontrou uma série de monólitos de pedra colossais feitos de dolerita. Um material que, à medida que erode, pode começar a se assemelhar a blocos retos e quadrados que se assemelham a paredes. Clement concluiu que o que Hunt realmente viu não era nada mais do que uma formação rochosa natural com 180 milhões de anos. Mas sua explicação não satisfez a todos. Ainda hoje, há pessoas procurando pela cidade perdida do Calarari. Os nazistas construíram muitas estruturas estranhas em toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E nem todas são compreendidas. Na ausência de informações sólidas, muitas teorias selvagens e maravilhosas surgiram, como as que cercam os anéis de concreto que construíram na costa do Mar de Barents. O fato de o exército soviético ter assumido a propriedade deles após a guerra e se recusado a permitir que outras pessoas se aproximassem por várias décadas não fez muito para dissipar as teorias mais extremas. Para alguns, o interesse soviético no local confirmava que esses eram lugares onde os alemães conduziam testes em dispositivos antigravitacionais e armas de destruição em massa.
Há especulações de que este é o lugar onde os nazistas trabalharam em um projeto ultrasecreto conhecido como Die Glocke, só assino. Além de saber a forma, ninguém realmente sabe o que o Die Glocke deveria fazer, exceto pelo fato de que era uma arma terrivelmente poderosa. É talvez mais provável que essas fossem bases de concreto nas quais peças de artilharia giratória eram montadas, mas isso é muito menos divertido de acreditar. Há pessoas que vivem na cidade de Swinton, em North Yorkshire, na Inglaterra, que acreditam que há um antigo templo em seu bairro. Olhando para o templo druida de Swinton, não é difícil entender por quê. Certamente tem a aparência de algo antigo, e as palavras "o templo druida" o deveriam dar uma pista sobre sua função. Na realidade, porém, foi construído há apenas 2 séculos por um proprietário de terras extremamente excêntrico chamado William Dunby, que morava em Swinton durante a década de 1820. Ele era um homem rico e generoso que estava preocupado com o aumento do desemprego em sua cidade natal. Para ajudar a resolver o problema, ele pagou dezenas de moradores locais para construir o templo para ele como uma réplica de Stonehenge. Uma vez feito isso, ele ofereceu uma grande recompensa financeira a qualquer pessoa capaz de viver como eremita no meio dele por 7 anos. Alguém conseguiu ficar por 4 anos e meio, mas ninguém conseguiu completar os 7 anos, e a recompensa de William nunca foi reclamada. Embora não seja realmente um templo antigo, ele ainda é visitado por pagãos da nova era e druidas a cada solstício de verão. Gunjivan, em Groton, Connecticut, Estados Unidos, é o tipo de lugar que dá dor de cabeça a arqueólogos e historiadores. O assentamento foi usado e reutilizado por uma variedade de colonos por pelo menos 1400 anos, todos os quais deixaram sua própria marca na paisagem. Há câmaras de pedra, anéis de pedra, entalhes nas paredes que não correspondem a nenhum idioma conhecido e artefatos nativos americanos. Há tantos vestígios de ocupação humana em Gunjivan que é impossível dizer onde uma era de uso terminou e a outra começou, ou mesmo quem foi o primeiro. Uma teoria popular é que foi construído no século VI por monges cristãos celtas que fugiram da Irlanda para escapar dos ataques vikings. Mas isso reescreveria a história aceita da América pré-colombiana e também ignora várias evidências que sugerem que o local é muito mais antigo. Picos ocasionais na atividade eletromagnética foram detectados em Gunjivan, que os cientistas atribuem à composição de magnetita, granito e rochas de quartzo. Mais teóricos da conspiração compram a ideia de que é uma base alienígena ou um vórtice de energia. Uma ferramenta de pedra lítica encontrada enterrada aqui tem pelo menos 3.500 anos, o que desmonta a teoria dos monges celtas. Não sabemos se foi construído em estágios ou de uma vez, e é frustrante que provavelmente nunca saberemos.